Meus irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse domingo, dia do Senhor, onde pela manhã já estivemos aqui louvando a Deus e agora à noite novamente, e fazemos isso porque somos dependentes do Senhor, nós precisamos dEle. É por isso que estamos aqui, nos reunimos como comunidade, como povo de Deus, a fim de sermos agraciados por Ele. E qual a nossa resposta? É cultuá-lo com fé, com gratidão, com temor. E a Bíblia nos conclama a olhar para o amor de Deus. Veja só, irmãos, como que Deus nos ama tanto. Isaías, capítulo 49, versos 14 a 16. Veja só o que diz a palavra de Deus. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus responde: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta bem improvável da sua resposta ser positiva. Mas, caso isso aconteça, Deus diz assim: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Esses versos, irmãos, testemunham do grande amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Somos muito amados por Ele. E por isso nós devemos também cantar sobre o seu amor. Vamos cantar o hino 42? Coloque-se em pé. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Presbítero Aguinaldo vai fazer uma oração de louvor a Deus por seu amor. Amém, meus irmãos, podem tomar assento. Todos agraciados por esse amor maravilhoso que nos alcançou por meio de Jesus. É tão bom, né, irmãos, sabermos que somos amados por Deus. E uma das maneiras de nós respondermos esse amor de maneira positiva é nos entregando a Ele de corpo e alma, palavras e ações, o nosso serviço dentro de casa, o nosso serviço em nosso trabalho no dia a dia, o nosso serviço no reino, ou seja, todas as coisas. Deus nos chama a servi-lo dessa forma.
E nesse serviço ao Senhor, nós somos chamados a fazê-lo da maneira que o honre. E de que maneira é, irmãos, se não fazendo-o em santidade? Somos chamados a viver assim. Mas somos imperfeitos, não é mesmo? Embora Cristo tenha nos alcançado e tenha escrito o nosso nome no livro da vida, a nossa natureza ainda é pecaminosa. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a nossa natureza será assim. E nós devemos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, contra o mundo pecaminoso, contra as hostes do mal. E a palavra de Deus tem esperança para o nosso coração, quando nas ocasiões em que nós pecarmos contra Deus, nós devemos pedir a Ele perdão. Pedir a Ele a sua graça, a fim de que não só nos perdoe, mas também nos recobre de volta a plena comunhão e também nos ajude a viver para a sua glória. O profeta Daniel nos lembra, através de uma oração que ele fez, capítulo 9 de Daniel, versículos 18 e 19, quando no final da oração, ele, representando todo o povo de Deus na condição em que estavam, diz assim: Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ora, irmãos, nós nos unimos a Daniel e a todo o povo de Deus que, fazendo essa oração, com o intuito de ter os seus pecados perdoados, clamavam ao Senhor. De qual pecado precisamos pedir perdão agora? Se não houver necessidade de pedir perdão, porventura, mas ainda assim, nós devemos em oração nos entrar na presença de Deus, orando agora, pedindo a Ele que nos ajude para vivermos em santidade. Porque não há um entre nós aqui, irmãos, que possa dizer, eu não peco mais, eu não sou pecador. O único homem que viveu entre nós, que não pecou e jamais pecaria e jamais pecará, é Cristo Jesus, Deus homem. Mas nós somos diferentes, nós somos pecadores. E nós precisamos da graça desse Filho de Deus maravilhoso, para que vivamos para a sua glória. Vamos agora orar por um instante, clamando ao Senhor por misericórdia, que o Espírito Santo ministre no nosso coração nesse instante, permita esse trabalhar do Espírito no coração nesse instante, trazendo à memória, à mente, pecados praticados, ou a necessidade de pedir ao Senhor graça para que pecados não sejam mais cometidos. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Deus, porque a sua palavra não nos desampara quando nós pecamos contra ti. O pecado é feio, o pecado nos suja, o pecado nos deixa entristecidos, mas o Senhor não nos deixa abandonados quando nós pecamos contra o Senhor. Obrigado por sua graça, que com cordas de amor nos traz para perto de ti. E nós te louvamos, Senhor, porque hoje, nessa noite, nós, o povo de Deus, nos unimos ao profeta Daniel e clamamos, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Também, Senhor, nos ajude para que vivamos a vida para louvor da sua glória, que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, quer comamos ou quer bebamos, como diz Paulo, seja para a glória do Senhor. Ajude-nos, Senhor, porque nós precisamos de ti. Da criança ao idoso, homem e mulher, todo o povo da aliança se reúne agora aqui na tua casa, na tua presença em oração, e de comum acordo oram, clamando ao Senhor por misericórdia. Nós fazemos isso porque carecemos da sua graça, em nome de Jesus. Amém. Como é bom servir a Deus, irmãos. Ele é tão generoso que Ele nos torna participantes do seu reino de maneiras que nós não esperávamos. E outra maneira que Deus nos inclui no seu reino, a fim de que nós possamos servi-lo, é através das nossas finanças. Ele simplesmente poderia, por ser o dono do ouro e da prata, dizer algo do tipo, fiquem tranquilos, usem o dinheiro de vocês para os gastos de vocês e deixem que eu tomo conta de tudo, afinal eu sou o dono do ouro e da prata e vocês não têm nada a ver com isso, vocês não conseguirão me ajudar. De fato, irmãos, nós não conseguimos ajudar a Deus em nenhum milímetro. Porém, Ele nos torna, e esse é o mistério da graça de Deus, nos torna participantes do serviço no seu reino, nos dando orientação bíblica a despeito das nossas finanças, para que nos dízimos sejamos fiéis e nas ofertas generosos. Que privilégio, irmãos. Veja, Ele não precisa de nenhum centavo nosso, mas ainda assim,
Ele nos ordena em sua palavra para que sejamos dizimistas e ofertantes. E é um privilégio ser dizimista e ser ofertante. E todo segundo domingo do mês nós temos o costume de reservar o momento do culto, a fim de que o nosso coração seja relembrado dessa verdade, e todos nós vejamos esse bom testemunho, visivelmente, mais uma vez, na medida em que, quem deseja, traz até a frente no gasofilácio seu envelope de dízimo ou de oferta, a quem o faça através do Pix da igreja. Independente disso, irmãos, nós reservamos esse momento, para que, como povo do Senhor, de maneira visível, possamos, se assim for necessário, praticar esse ato em fé e em temor. A palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo registra, em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11, o apóstolo diz assim, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O versículo 10 nos chama a atenção quando diz que o dono de todas as sementes, que é Deus, Ele mesmo nos dá sementes e aumenta a nossa sementeira para que sejamos participantes no reino a despeito das nossas finanças. Que privilégio, irmãos. Ele nos dá sementes e aumenta a nossa sementeira para que venhamos ser dizimistas e ofertantes. Com o tempo em casa, leia o capítulo 9 de 2 aos Coríntios e os irmãos perceberão as orientações apostólicas a despeito da necessidade de servir ao Senhor com as nossas finanças. Vamos fazer isso com alegria nessa noite, não com pesar, não com medo, não por barganha, mas com alegria, porque no versículo 7 o apóstolo escreve, porque Deus ama a quem dá com alegria. E com alegria no coração, nós devemos então ser fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas. Vamos orar para que daqui a pouco a gente possa cantar, e enquanto cantamos, os irmãos poderão, se assim desejarem, trazer o seu dízimo e a sua oferta, e assim o culto continuará, e Deus falará conosco através da sua palavra. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, pelas orientações bíblicas a respeito do que a gente precisa fazer. Nada do que fazemos na vida cristã, Senhor, é porque pensamos que seja assim, ou porque achamos que deve ser dessa forma. É tudo direcionado pela sua palavra. Os dízimos e as ofertas não poderiam ser diferentes. Se dizimamos e ofertamos, é um mandamento do Senhor que estamos obedecendo. Preserve-se em nós. Ajude-nos, Senhor, com alegria, a sermos generosos nas ofertas e fiéis nos dízimos, para que assim, participando do Teu reino dessa forma, o Teu reino se expanda, cresça, o número de missionários e pastores aumente, para que a obra do Senhor, se expandindo sobre a terra, o Evangelho, seja pregado nos 4 cantos da terra, e assim, a vinda do Senhor venha a ser abreviada, para que possamos estar contigo. Ó Deus, preserve-se em nós, ajude aquele que tem dificuldades a respeito desse tema, e continue abençoando o seu povo com as boas sementes que o Senhor já tem nos dado. Em nome de Jesus. Com alegria, irmãos, vamos cantar, coloque-se em pé. Tão cansado e ferido
Jesus. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Que saudade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar, correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, Senhor. Prefiro tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós entregamos nesse momento os dízimos e as ofertas que a tua igreja, ó Deus, de alguma forma, ó Pai, aqui no gasofilaço, ou mesmo na conta, ó Deus, trouxe os teus pés, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, nos ensina a confiar no Senhor, em nome de Jesus. Glória ao Senhor nesse momento, essa canção, porque não há nada melhor, não há nada igual do que servir a esse Deus. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Presença. Tua presença.
Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua bondade nunca nos deixou, Pai. Dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
sempre cantar essa bondade de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o amor tem um nome, e esse nome é Jesus. Não sei o que Ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu. Para me salvar, Ele escolheu a cruz. Para me dar vida foi que Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer. Eu sei que nada fez para merecer. E os meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Eu não tinha nada para oferecer. Nós não tínhamos nada para oferecer. Eu sei que nada fez para merecer. E os meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos confiar em Ti, Jesus, e podemos clamar, ó Pai, e dizer que o amor tem um nome, e que esse nome é o nome do nosso Salvador, ó Pai. Abençoe esse culto, abençoe a Tua palavra, abençoe cada mamãe dessa igreja, Jesus, e toma, ó Deus, nós pelos Teus braços, ó Pai, e nos dê o alimento sólido que é a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. A igreja pode tomar o seu lugar. Dois, três, som. Boa noite, irmãos, irmãs, a graça e a paz. Amém? Muito bem, hoje, domingo frio, amanhã, aqui na nossa cidade, feriado. Vocês podem dormir até mais tarde um pouquinho, tá bom? Aqueles que não vão trabalhar, claro. Que bom estar aqui na igreja. Deixa eu só lembrar esse aviso que é importante.
porque hoje é o segundo domingo, o pastor Caio fez a ministração. Só lembrar do compromisso que os irmãos, a igreja, alguns irmãos têm assumido, além do dízimo, de contribuir para aquelas parcelas do empréstimo que tomamos, do estacionamento, a data ali, investimento que também vamos fazer. Tem um som ligado aí, verifica para mim, Evandro, algum microfone, alguma caixa, alguma coisa. Isso, obrigado. Porque já tem um zumbido do ouvido aqui, mais esse aqui, eu estou quase ficando maluco aqui na frente. Então, aqueles irmãos que assumiram o compromisso, que Deus impeça o devorador na sua vida, que te dê bênção para você conseguir pagar as suas contas, seja próspero. E aqueles que não puderam, claro, que Deus também, que é dizimista, que Deus cumpra a palavra dele, a promessa dele de impedir o devorador na sua vida, de te abençoar. Talvez com dificuldades, mas Deus há de suprir toda a necessidade. Então, agradeço a Deus por essa igreja que tem investido na obra missionária. E também, que eu já procurei alguns pessoalmente, me frustro com alguns que não querem participar do encontro de casais ou do jantar de casais namorados, que não é por finanças. Se fosse por finanças, a gente entenderia. Ou, às vezes, está um trabalho, assim. Mas é um apelo que eu faço a essa igreja, que é um trabalho que a SAF faz. E nós apoiamos porque é um investimento que a gente faz. E se a igreja não participa, é melhor não fazer, Mas nós vamos fazer, que seja 2, 3, pagamos do bolso, não tem problema. Então, se você não quer vir por dinheiro, você procura a gente. Agora, se for aí por um motivo, minha esposa não quer, converse com ela. Esposa, venha, ou marido, venha. É um trabalho que a igreja faz, que investe na vida da família. É um momento diferente. Muitos ficam com vergonha de vir aqui ser contrariado. Não tem pergunta, não tem ninguém colocado a espetáculo, não. Tá? É um momento gostoso de comunhão que temos. Namorados também, não precisa ser casados. É do cantar dos namorados e casais. Por isso, a linguajar é bíblico, da família, como um culto. Depois, um jantar. Contratamos uma pessoa para não onerar muito mulheres que participavam, tá bom? Então, dado esse recado aí, para você orar, e se você... Vou orar para o seu coração amolecer, para você participar. Está aberto a você convidar amigos fora da igreja, casais, tá bom? Pode convidar para trazer também nesse jantar. Evangelização e comunhão. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Senhor, nós te louvamos pelo dom da vida, te louvamos pela graça que o Senhor derrama a cada instante, não somente na preciosa e maravilhosa salvação, mas o poder viver para ti, o poder chamar-te de Pai. Obrigado porque colocou em nossas vidas, famílias, mães, que investiram em nós, falaram da tua palavra, e hoje estamos aqui te servindo.
continue a falar em nosso coração, como tem feito nesse culto até aqui, Pai. E principalmente no dia a dia, que a Tua palavra seja próspera, seja eficaz, não volte vazia nos lares que assim a aplicam. É em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Versículo 5, Paulo, ele fala que ele recorda da fé sem fingimento, a mesma que habitou na avó de Timóteo, Lloyd, e na mãe dele, Eunice. Baixe um pouquinho o retorno, por favor. O mesmo apóstolo Paulo, parece que ele estava vivendo em 2026, na tecnologia presente, quando ele escreveu o final desse capítulo, usando agora como exórdio uma introdução, Paulo, mais à frente, ele vai falar no capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também desses. Essas características descrita e profetizada pelo apóstolo Paulo descreve uma sociedade, hoje, que gostam de deixar marcas, mas marcas maléficas, às vezes algumas marcas boas, mas quando são boas, são marcas passageiras. As pessoas deixam marcas nas redes sociais, nos negócios, na aparência, mas existem marcas, diferente dessas que o mundo hoje observa, que permanecem por gerações. Paulo olha para Timóteo e vê, ele já conhecia Timóteo, porque Paulo, em Atos capítulo 14, quando ele vai a Listra, Icônio por ali, ele evangeliza, certamente a avó, a mãe de Timóteo e o próprio Timóteo, que a mãe dele era judia e o pai era grego, né? E não tem mais nenhuma menção sobre isso, o nome, etc., se converteu ou não converteu. Possivelmente, tudo indica que a avó de Timóteo e a mãe Eunice, elas se converteram ao cristianismo, já sendo de tradição judaica. E Paulo, então, evangeliza essas mulheres, elas se convertem e conduz o filho na fé. Por isso que Paulo vai chamar Timóteo o verdadeiro filho na fé. O verdadeiro filho na fé, ao amado filho Timóteo, no versículo 2. Então, Paulo olha para Timóteo e vê naquele jovem, naquele menino, que a fé não surgiu do nada. Que a prática da graça, ou do evangelho da graça, não surgiu do nada. Precisou ser regado. Havia uma herança espiritual. Havia ali algo que alguém investiu. Havia uma mãe que transmitiu a fé, uma avó que foi exemplo. E hoje, o Dia das Mães, nos lembra que talvez não, com certeza, o maior presente que uma mãe pode deixar ao seu filho não seja bem material, mas espiritual. E eu não digo somente a uma mãe, mas um pai, a uma família, que pensa em investir nos filhos, que pensa em deixar algo para os filhos, é deixar o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, é o investimento espiritual. Esse não tem preço. Como é hoje Dia das Mães, crianças, além do texto de 2 Timóteo 1, que nós lemos, de 1 a 5, o tema, vamos colocar, mães que deixam marcas de fé. Mães que deixam marcas de fé. Vou repetir para que as crianças não fiquem muito coisa, eu não coloquei ali no projetor. Mães que deixam marcas de fé. Ou marcas de fé, também é um tema.
Que marcas uma mãe ou uma família de fé deixa na vida de seus filhos? Que marcas podem deixar? O exemplo de uma fé verdadeira. O exemplo de uma fé verdadeira. O versículo 5, Paulo fala, fé sem fingimento. Ele olha para Timóteo e vê que Timóteo, ele não fingia, ele vivia o evangelho. Não era uma religião de aparência, não era apenas discurso, era uma fé vivida dentro de casa. Ele enxergava na mãe, enxergava na avó, e no próprio apóstolo Paulo, porque Paulo vai dizer assim, o que você viu em mim, você pratica, siga o meu exemplo. Ele cita outros exemplos males. Em 2 Timóteo, Paulo estava sozinho, não abandonado por Deus. Somente o médico Lucas estava com ele preso lá em Roma. Quando ele escreve essa carta, ele cita algumas pessoas e fala assim, esse aqui me fez mal, esse aqui me machucou, esse aqui me perseguiu. E ele fala para Timóteo, não discuta com eles, ora, deixe nas mãos de Deus. Ele expõe sim o seu sofrimento, a sua dor, mas ele incentiva o jovem Timóteo a continuar firme, porque Deus não desiste dos seus filhos e Deus recompensa o trabalho. E Paulo, então, ele vai dizer que a fé verdadeira, Timóteo viu isso na mãe Eunice. Filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Não me canso e não me cansarei de repetir que uma das coisas que Deus colocou no meu coração na tese é que eu posso falar milhões de palavras, mas se eu não viver nenhuma, elas serão vazias. Um ato vale mais do que 1000 palavras. O exemplo de Eunice, o exemplo de Lloyd, fez com que Timóteo demonstrasse na vida, para Paulo, uma fé verdadeira. Algumas mães que marcam pela maneira como oram, pela forma como enfrentam as aflições, as lutas, as dificuldades, pais ausentes, maridos que não acompanham na igreja, ou aquele violento, durão, sem um abraço no filho, e as mães enfrentam essas lutas, mães que marcam pela perseverança, pela confiança em Deus nessas crises. Muitos filhos esquecem conselhos, mas não esquecem o exemplo. Uma mãe pode não ser perfeita, mas quando ela vive sinceramente diante de Deus, isso marca os filhos. Lembramos de algumas mães que marcaram a vida dos filhos. A mãe de Moisés, Joquebede, numa época em que a política matava, ou é a política lá do Egito, matava os filhos judeus, filhos homens. Eram mortos. Hoje, talvez, a sociedade não esteja aí atirando nos filhos, mas estão matando de outra forma, violentando pelas mídias sociais, pelas ideologias, por tantas coisas que influenciam e matam a fé, tiram o filho da comunhão com a igreja, com Deus. Ai, que luta, estava conversando essa semana com o pastor Caio. E pastor Caio, o que precisamos fazer para que os pais entendam que os filhos precisam estar na igreja, mesmo sendo contrariados? O que precisamos fazer para que os filhos vejam a importância que é a igreja hoje, a importância que tem a igreja, o ensino da palavra, o ambiente da igreja, o ambiente da comissão. É perfeito? Não. Há briga? Sim. Os adolescentes são diversos. Mas uma coisa eu sei, o melhor lugar para uma família, um casal, um jovem, uma criança, um adolescente, um idoso, viver ainda é a igreja, praticando uma fé verdadeira. Talvez hoje alguém esteja aqui, né? Porque teve uma mãe ou uma avó que orou, que ensinou, que perseverou por você. Faça o mesmo pelo seu filho. Se eu pudesse agora fazer uma pesquisa, quantos aqui tiveram uma mãe que influenciou a sua vida? Eu sei que as mídias sociais, o Instagram e o Facebook, vamos lá, hoje ainda não passou, o Orkut já passou, mas o Facebook ainda não.
eu não conheço outras, né? Não vejo, mas aquelas declarações, algumas são verdadeiras, são autênticas, mas só neste dia, muitas declarações falsas, ou com peso de consciência. E Paulo está dizendo que um exemplo de uma fé verdadeira, uma mãe pode deixar na vida dos filhos, e os filhos podem também viver essa fé verdadeira. Então, que marcas que uma mãe de fé deixa na vida de seus filhos? O exemplo de uma fé verdadeira. Segunda marca que podemos ver nesse texto, temos várias, mas destacando algumas, é uma mãe de fé que conduz os filhos à palavra de Deus. Além da fé verdadeira, é uma mãe de fé que conduz os filhos para a palavra, na palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo vai lembrar o que ele já havia falado, 2 Timóteo 3, 14 e 15. O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, olha, você permanece naquilo que você aprendeu, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo está dizendo, de mim, dele mesmo, o apóstolo Paulo, e da sua avó e da sua mãe. E aí no versículo 15, ele vai dizer assim, você, e que se desde a infância, você sabe as sagradas letras. As sagradas letras é a Bíblia, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que são religiosas, vão na igreja, frequentam, mas não são sábias para a salvação. Não conhecem a verdade, não são libertas pela verdade. A religiosidade prende, a religiosidade muitas vezes mata. A tradição religiosa prende. Está aí o judaísmo, que Timóteo, a avó e a mãe saíram. O próprio apóstolo Paulo, que foi chamado, ele deixou uma tradição impecável, e ele vai falar disso, quando ele diz a Timóteo, no versículo 3 do texto que nós lemos, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, Paulo não despreza o conhecimento religioso. O grande erro dos judeus não era fazer a vontade de Deus, os judeus são o povo de Deus. Mas eles não tiveram a fé em Jesus, quiseram ainda pelos méritos, e esse é o grande erro. E Paulo veio trazer essa fé, a palavra de Deus, ela não tem só o Velho, ela tem o Novo Testamento. Timóteo conhecia a Escritura desde pequeno. Quem ensinou? Paulo o conheceu já maior, mas ele diz, a mesma fé que habitou na sua avó e na sua mãe. Eunice, a mãe de Timóteo, entendeu algo importante. O mundo ensina muitas coisas, mas somente a palavra conduz à salvação. A maior necessidade dos filhos não é apenas boa profissão, estabilidade financeira, sucesso terreno. A maior necessidade é conhecer Jesus, é conhecer Cristo. Esse conhecimento, se o seu filho tiver, ele tem a vida eterna. Ele vai morar com você lá no céu. Isso é o maior investimento que uma família pode fazer, começando pelos pais, transmitindo aos filhos, que transmite a outros. Algumas mães que podem ser chamadas de piedosas, elas ensinam a Bíblia. Talvez nunca foram na escola, não tenham conhecimento científico, ou como alguns dos meus pais ou parentes, que ainda creem que é o sol que gira e não a terra, porque a Bíblia diz assim. Aí fala, mas isso é do passado, pastor. Não, do mês passado. Meu irmão quase me jogando do barco dizendo, se ele assistir isso eu vou falar, não vou falar teu nome não, tá, Walter? Ô, meu irmão, você é um pastor, você sabe, fez doutorado, dizer que a terra gira, que esses homens aí foram, que os Estados Unidos agora mandou gente para a lua, eles não foram, mano. É o sol que gira, não é a terra, senão a gente nessa casa vai ficar assim, assim, vamos pescar a curvina, vamos deixar essa discussão, porque desde que eu nasci, essa mesma discussão. O argumento é, Josué orou e o sol parou. Se foi o sol, foi o sol. Eu disse, irmão, que bom que você crê na Bíblia. Essa é a minha felicidade, não quero discutir.
o sol realmente vira. Olha, estava aqui, agora está lá, ó. Está certinho. Que bom que você crê na Bíblia, porque o nosso Pai cria assim. Conduzir a palavra. São perfeitos? Não. Cometem muitas bobagens. Mas uma coisa eles sabem. Somente a palavra de Deus conduz à salvação. Mães piedosas falam de Jesus, levam os filhos à igreja. Há mães que levam para tantos lugares que os filhos querem ir, como vimos hoje pela manhã. Aliás, parabéns, eu não deixo de manhã a todos os participantes, não somente as atrizes, os atores, né? Mas todos os participantes para essa mensagem. Me confortou, me consolou, trouxe a alegria de ver o envolvimento da igreja em passar a mensagem. Você que não viu, está no YouTube, IPB Mandaguari. Está, né, Evandro? IPB Mandaguari. E se você pode ser inserido no grupo da WhatsApp da igreja também, já está. Mães piedosas, corrigem com amor. Há mães que têm medo de corrigir os filhos. Ah, vai causar trauma, vai revoltar. Vai revoltar é deixar a sua cerviz. A astutícia está no coração da criança. Porém, a vara da disciplina não significa o castigo físico. A disciplina corrige essa astutícia. Quem manda na sua casa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que a autoridade são os pais. Não é autoritarismo, mas autoridade. Meu Deus, desculpa a expressão, meu Deus. Na década de 80, 70, 80, se um filho falasse assim, eu não vou na igreja, nem pensava nisso. Pais cristãos. Já era certo essa questão. Mães piedosas mostram o caminho do Senhor. Mesmo quando os filhos crescem, as sementes da palavra permanecem. Quantos homens e mulheres retornaram para Deus lembrando as orações da mãe? Mais famoso aqui, eu anotei o nome para não esquecer. Deixa para lá, a mãe de Agostinho de Hipona. É Mônica. Eu anoto aqui, mas o pastor Caio tem de memória, então não preciso mais anotar. Agora, a partir assim, quando eu esquecer o nome, você fala. É que você fica pesquisando aí, não vai. A Mônica, sabe quantos anos ela orou por Agostinho, filho? 33 anos. Orou e falava, e ele rebelde, rebelde, rebelde. E ele fugia, ela ia atrás. E orava, orava. Foi um dos homens mais importantes na história da teologia da igreja. Se converteu pela insistência da oração da Mônica, da mãe dele. E quantas outras que faltaria tempo aqui? Lembramos da própria Ana, lá do Velho Testamento, aquela que orou por Samuel e consagrou Samuel. Chamaram ela de doida, mas ela com fé falou assim, esse filho é do Senhor. A mãe de Salomão, a Betseba. Você viu que eu faço assim, olho, né, para não errar o nome. É que eu sou muito bom de nome, gente, vocês não têm noção. Betseba, que foi mãe de Salomão, filho sábio, que serviu ao Senhor, que escreveu aí provérbios, escreveu muitos textos da palavra de Deus. E a sua mãe, que investiu na sua vida, que levou você ao conhecimento da Bíblia. E você, talvez, deu aquela retirada, né? Desviada, mas voltou para Jesus. Quero concluir lembrando que uma mãe de fé, além de passar um conhecimento verdadeiro, autêntico, conduzir o filho à palavra, ela impacta gerações. Veja, Paulo cita a avó, a mãe e o próprio Timóteo, há 3 gerações. Não fica ali, o legado ele vai. 3 gerações marcadas pela fé, uma mãe nunca imagina totalmente o alcance de sua influência. Uma oração hoje pode alcançar gerações amanhã. O trabalho de uma mãe, muitas vezes, silencioso, o cuidar, o ensinar, corrigir, repetir conselhos, insistir em oração, mas Deus usa isso para formar vidas. Uma mãe de oração pode mudar o destino de uma geração, eu diria até de um país, de uma nação. Talvez alguma mãe hoje esteja cansada, orando por filhos afastados, lutando dentro de casa,
Quer um conselho? Continue semeando. Deus vê cada lágrima, cada oração. O mundo pode valorizar muitas coisas em uma mãe. Beleza, sucesso, produtividade, mas Deus valoriza mães que cultivam fé. Talvez os filhos esqueçam muitas coisas, mas dificilmente esquecerão uma mãe ajoelhada, uma Bíblia aberta, uma palavra de oração, um exemplo de fidelidade. Uma mãe de fé pode não deixar riqueza para os filhos, mas deixa um legado que alcança a eternidade. E hoje é o dia de agradecer pelas mães, honrar aquelas que cuidam de nós, reconhecer o valor espiritual de uma mãe piedosa. E também é dia de perguntar, assim como Maria, a mãe de Jesus, que ela não tem o poder salvífico, ela foi salva por Jesus, mas ela cumpriu a vontade de Deus, ela se submeteu à vontade de Deus, ela criou Jesus até ele crescer, até ele ir para o ministério, ela investiu, orou e seguiu a instrução que Deus havia dado a elas para instruir o próprio Jesus. E Jesus cumpriu o ministério dele, morrendo na cruz e salvando a nós e a própria Maria, que é a mãe aqui na terra dele. Que legado espiritual nós estamos deixando para os nossos filhos? Ou você pode deixar para os seus filhos? Conduza uma fé verdadeira. Instrua na palavra, principalmente com exemplo, para ser imitado. Amém? Vamos ficar em pé, feche seus olhos nesse instante. Falando com Deus, a gente tem a história de lembrar Deus. A Bíblia mostrando repetidamente mães que deixaram marcas eternas em seus filhos. Ana, formando Samuel, Joquebede, influenciando Moisés, Eunice, discipulando, ensinando Timóteo, Maria, criando Jesus sob temor de Deus, do Senhor. Isso mostra que Deus usa profundamente a influência nossa na vida das pessoas. Senhor, que essa semana o nosso agir, o nosso falar, demonstre a presença do Senhor em nós. Que possamos influenciar pessoas para conhecer a Tua palavra, porque é maravilhoso conhecer a graça do Evangelho. Sabedores que nós somos salvos por essa fé. E assim como vimos hoje, uma geração, uma avó, uma mãe, que investiu, que viveu o Teu Evangelho, e teve a recompensa de ver o filho, o neto, seguir o caminho da fé, se tornar um obreiro, se tornar um discípulo, se tornar um seguidor da Tua palavra. Sabemos que muitas vezes nós precisamos, ó Deus, perseverar, porque não é fácil, nem sempre dá certo. Há mães que lutam, mães que perseveram, mães que choram na Tua presença, mas eu sei que serão recompensadas, porque a Tua palavra assim o promete. Que essa semana nós tenhamos a alegria de ver filhos retornando, de ver pessoas consagrando a vida a Ti, sabendo que na Tua presença, na Tua casa, na igreja, é o melhor lugar para se estar, criar os filhos, os netos, para viver. E que a honra e a glória seja dada ao Teu nome, por aqueles que tiveram uma mãe ou mães que investiram na vida e hoje podem estar aqui Te agradecendo. Nós Te louvamos por isso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a instrução, o ensino do Espírito Santo repousa sobre vós, irmãos, sobre todas as mães na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.